Califórnia, México, não São Paulo. Estamos aqui no coração da Vila Olímpia e sim, a Ford Ranger Raptor, depois de muitos anos de espera, finalmente aterriza no Brasil na nova geração, uma geração em que a Raptor foi desenvolvida com exclusividade desde o início do projeto e não adaptada a partir de uma plataforma já existente como na geração anterior da Ranger. E olha, tá bonita demais, né? Essa aqui é a cor de lançamento laranja Saara, porque o interior também tem os detalhes em laranja ali, seria a minha escolha, é a mais bacanuda, que mais orna, com a Raptor, que é um nome histórico aí da Ford. Lá fora a gente tem F-150 Raptor, Bronco Raptor, sempre baseado no ethos, vamos chamar assim, do Rally /1000, um rally que eu já fiz. No meu livro tem Movido a Gasolina, a história de como eu entrei de forma ilegal no México para participar do /1000, mas isso você vê lá no livro e não hoje agora. Quanto vale o show aqui, meus amigos? Bom, é um carro que, na prática, não tem um competidor direto no Brasil, né? A coisa mais próxima que a gente tem seria a Hilux Gazoo Racing, pelo menos em matéria de visual, mas em matéria de desempenho e até de capacidade off-road, aqui a gente tem um projeto muito mais focado e dedicado. Aí a Ford pegou o topo de linha da Ranger Limited, completona, pegou a base da F-150 Lariat e meio que deu uma meiada. Essa bichona aqui é sua por R$ 448.600, que olha, me parece um valor bastante razoável, considerando que, como eu falei, não existe nenhum animal remotamente parecido com a Ranger Raptor no mercado brasileiro. Vou explicar para vocês isso agora em detalhes. Começando aqui debaixo do capô, o motor exclusivo dos Raptor, né? Usado também na F-150 e no Bronco, 3.0 V6 biturbo, 397 cavalos, 59 kg de torque. E aqui já fica muito claro porque que a gente pode dizer que a Ranger Raptor não tem um competidor direto no mercado brasileiro, né? A Hilux Gazoo talvez tenha uma capacidade off-road interessante, talvez possa, em algumas circunstâncias, chegar perto desse carro, mas olha, quando a gente fala em matéria de números de aceleração, né, a Gazoo faz de 0 a 100 em 9.8, aqui a gente está falando de um carro que faz de 0 a 100 em 5.8 segundos, é oficialmente a picape mais rápida do Brasil e a Ford enfatiza em qualquer terreno, né, ela é capaz de fazer esses números de aceleração também fora do asfalto, porque a magia da Raptor começa aqui, ó. A gente, no Brasil, tem uma cultura de off-road muito ligada à capacidade de passar por estradas ruins, terrenos mais inóspitos. Nos Estados Unidos, a gente tem, principalmente ali no sudoeste, né, junto com o México e tal, essa cultura do que eles chamam de desert racing, né? É a capacidade de você andar rápido no off-road, que é algo que aqui no Brasil a gente não tem muitos terrenos possíveis. Aliás, a gente tem terreno possível sim, chama Rally dos Sertões, você só consegue fazer isso em competição. E aí, é um segmento que tem sim nos Estados Unidos alguns concorrentes para a Ranger Raptor, né? A gente pega a Colorado ZR2, Chevrolet Colorado ZR2, a própria Jeep Gladiator Mojave, tem um pouco dessa pegada de Desert Rated. A própria Gladiator Mojave tem esse selo de Desert Rated. Mas para você poder acelerar num piso muito ruim, o que você precisa? Muito curso de suspensão, muita tecnologia de amortecedor e muito pneu, né? 33 polegadas de pneu off-road aqui e eu tô vendo que ele tá bem usadinho, esse carro aqui realmente viu bastante ação no off-road, o pneu tá um pouco mastigado aqui nas laterais, rodas de aro 17 que opcionalmente podem ter os beadlocks, que é um acessório que eu acho muito legal visualmente, que são aqueles parafusos justamente que a condição de alta velocidade no off-road é tão extrema que você precisa travar a roda no pneu para que não haja aí nenhum risco de dechapação, será que a gente pode chamar assim? Amortecedores Fox Racing aqui, com 7 modos de regulagem, inclusive falando em modos de regulagem, tanto para suspensão quanto para o mapa ali de motor, de câmbio, né? A gente tem vários modos de condução. Existe o modo barra, né? Justamente homenageando o Rally barra. E quando você coloca o escape no modo barra, o show é legal demais. Mas vamos dar uma olhadinha aqui também no interior, que é outro fator que diferencia esse carro. Adentrando a cabine aqui, Ford Performance. Você percebe de cara que está num veículo bastante especial, né? Dá uma olhada nos assentos aqui, que misturam couro e camurça, mas segundo a galera de design da Ford, são inspirados, sabe no quê? Nos bancos de caça, né? Aqueles assentos ejetáveis. Vou acender aqui
a parte elétrica, Raptor Ford Performance, baixar o volume aqui. O interior a gente tem o multimídia aí das novas Rangers que a gente está acostumado, mas a gente tem bastante diferenciação aqui para você sacar que está em algo muito especial, né? O volante de competição, vamos chamar assim, né? Tem o clássico marcador de centro aqui de carros de corrida, a parte aqui Raptor que é engravada em laser e a gente tem esses detalhes Code Orange, que a Ford chama isso, sempre laranja na Raptor, então por isso que eu falo, se você for escolher a sua Raptor, são 5 cores externas, todas elas exclusivas da Raptor, com exceção da azul Belize, que é o mesmo azul da minha saudosa Ranger Storm, mas o interior vai ser sempre laranja, então eu iria na Raptor laranja por dentro e por fora. E aí a gente tem um acréscimo aqui de materiais bem bacana, né? Uma espécie de meio camurça, meio neoprene aqui na parte superior do painel, tá um patamar nitidamente acima da Ranger Limited. E aqui, ó, a gente tem pedals de magnésio, câmbio de 10 marchas, mas é um câmbio exclusivo da Raptor, não é um câmbio, o mesmo câmbio do Mustang, por exemplo, de 10 marchas, e ele tem um modo, quando você coloca no modo de competição, vamos aqui brincar um pouquinho com os modos de condução, ele realmente segura nas reduções em qualquer situação. Então a gente tem aqui o modo esportivo, modo escorregadio, modo lama-terra, o modo areia e o modo barra, que é esse modo que certamente se eu confesso que eu estou namorando fortemente a ideia de colocar uma Ranger Raptor na garagem, mas seria o modo em que eu usaria o carro praticamente o tempo inteiro. Aqui é legal também, a gente tem outra exclusividade, que são essas chaves que você pode configurar para operar as ligações ali elétricas da caçamba. Como a gente falou, né? 397 cavalos, 59 kg de torque, aceleração de 0 a 100 abaixo de 6 segundos, mas esses números não estão tão na frente assim do que você consegue, por exemplo, com, sei lá, uma Ram Rebel 1500, as caminhonetes V8 grandes aí do Brasil. Onde esse carro se diferencia muito é na suspensão e na capacidade de sustentar altas velocidades em pisos ruins. Mas já que a gente está falando de uma caminhonete, bora dar uma olhadinha ali também na caçamba. Aqui na caçamba um pouco mais do visual, que é realmente matador, né? Eu gosto nos veículos Ford Performance, por exemplo, o logo da Ford, o fundo se torna preto e não azul, ponta de escape duplo para todo mundo saber que você tem um V6 biturbo bruto. Aqui também a gente consegue ver, antes de abrir a caçamba, ângulos de entrada e saída, né, bem mais agressivos aí, números mais interessantes do que da Ranger normal. A gente tem 27 graus de saída, 32 na frente, isso é bastante coisa, e o ângulo de passagem, que na prática no Brasil acaba sendo muitas vezes o que você mais precisa, de 24 graus. Eu vou dar uma subidinha na caçamba aqui, ó. Vocês veem que ela já vem com a cobertura de série, mas é um carro que tem dimensões maiores do que a Ranger normal em todos os sentidos principais, com exceção do entre-eixos, né? A gente está falando de um carro mais longo, mais alto, 4 centímetros mais alto e até com bitolas bem maiores, reforçando essa questão dele ter sido um projeto nascido para ser Raptor desde o começo. Aqui na caçamba é bacana também, que a gente tem as entradas de 12 volts, mas também uma tomada 120 volts normal aqui para você utilizar, sei lá, um compressor, por exemplo. É algo que o usuário de Raptor certamente, se realmente colocar a Raptor para fazer o que ela deve e nasceu para fazer, vai ser uma ferramenta bastante útil. Num Rally dos Sertões, por exemplo, quem sabe já estamos pensando aí num Sertões 2024. De volta aqui para frente, o visual mais icônico, nessa grade Ford a gente vê aos montes em Rangers não Raptors, né? Se tornou um objeto de desejo mesmo, porque a marca Raptor, que começou com a F-150 lá em 2008, é muito icônica e muito desejada. A gente vê realmente um visual bastante exclusivo e personalizado, os faróis de LED e tudo mais. Bora acelerar então? Não, infelizmente esse é apenas um hashtag contatinho, a nossa primeira experiência com a Ranger Raptor ainda estática. Somente as vendas começam agora no mês de dezembro e as entregas começam só em fevereiro. Eu, pessoalmente, acho que é um carro muito interessante, porque te dá a performance
dessas novas full size que invadiram o Brasil aí esse ano com a chegada de F-150, de Silverado, as novas versões da Ram, todas picapes com muita tecnologia, motores V8 que dão muito desempenho, a volta dos motores V8 a gasolina. Aqui a gente tem um V6 biturbo, mas qual é o problema das full size? Elas são full size, meu amigo. Aqui em São Paulo é difícil. Uma picape média já é uma convivência mais complicada em São Paulo, uma full size nem se fala. Então a Raptor para mim é uma proposta muito interessante de esquece a capacidade off-road. Na prática, poder saltar lindamente, poder acelerar muito no fora de estrada é algo que o usuário desse tipo de picape no Brasil muito raramente vai ter a oportunidade de fazer. Mas você ter o desempenho de 400 cavalos, 59 kg de torque, 0 a 100 abaixo de 6 segundos, com uma caçamba legal e num pacote que você consegue estacionar num shopping, vai ser algo profundamente desejado por quem tem R$ 446.800 sobrando. Concorda, discorda? Diz aí nos comentários. Você acha que a Raptor vai conquistar aí uma base de clientes cobrando o preço de full size por uma picape média? Eu acho que se você está pensando desse jeito, você não sacou o quão especial e interessante é esse carro. Eu acho que esse carro já nasce como uma espécie de item de colecionador aqui no mercado brasileiro, até por finalmente trazer a marca Raptor oficialmente para o Brasil depois de tantos anos. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, que isso sempre ajuda a gente demais, e aguardem em breve aí um teste dinâmico da nova Ford Ranger Raptor. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.